Volta, iniciaremos agora as atividades do painel número 2 deste seminário, Energia Elétrica, Eficiência e Inovação. A primeira rodada de discussões será sobre o tema Eficiência Energética e Inovação, Investimentos em Ambientes de Negócios. Convidamos ao palco o senhor Nelson Leite, presidente da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, ABRAD. O senhor José Gabino Matias dos Santos, assessor da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, da ABRAD, e o senhor Carlos Alexandre Pires, coordenador-geral de Eficiência Energética do Departamento de Desenvolvimento Energético do Ministério de Minas e Energia. E para a primeira apresentação, convidamos o presidente da ABRAD, senhor Nelson Leite. Pessoal, boa tarde a todos. Eu queria, inicialmente, dirigir os meus cumprimentos aqui aos meus colegas de mesa, o Carlos Alexandre, representando aqui o Ministério de Minas e Energia, o José Gabino, assessor da ABRAD, e queria cumprimentar também o Dr. Cláudio Salles, meu amigo aí de longa data, grande professor aí do setor elétrico, né? Paulo Camilo aqui, e na pessoa aqui do Paulo Camilo eu cumprimento todos os representantes aqui das empresas distribuidoras de energia elétrica. Eu queria parabenizar a ANEEL, na pessoa aqui do Hércio, pela realização desse evento. Um seminário sobre sustentabilidade do setor elétrico. Eu acho que no momento em que as empresas distribuidoras enfrentam uma situação bastante adversa, conforme nós vamos ver aqui, eu acho que é muito importante nós discutirmos a questão da sustentabilidade. É muito importante e nós procuramos fazer aqui um diagnóstico estrutural e algumas reflexões para um futuro sustentável, com estímulos aos investimentos e à inovação no segmento de distribuição. E essas reflexões que nós estamos fazendo, elas tomam como base os eixos de atuação do governo no setor elétrico nos últimos 10 anos. Nós temos hoje um modelo no setor implantado há 10 anos, que tem como foco atual a questão da modicidade tarifária. Essa modicidade tarifária ela tem sido perseguida o tempo todo. A questão da garantia do suprimento, com um papel importante das distribuidoras comprando energia nos leilões regulados e oferecendo contratos de longo prazo que garantem o financiamento do setor e a expansão da geração. E a questão da universalização do atendimento, que é um objetivo já endereçado, já praticamente atingido, na medida em que hoje nós temos 99,3% dos domicílios brasileiros com serviço de energia elétrica. É o serviço público mais universalizado que tem no Brasil. Mas a questão da sustentabilidade não tem tido a mesma ênfase. E quando eu falo em sustentabilidade, a gente tem que analisar que sustentabilidade é como se fosse um banquinho de 3 pernas e que, para ser equilibrado, para ficar de pé, as 3 pernas têm que estar equilibradas, que é a sustentabilidade ambiental, a sustentabilidade social e a sustentabilidade econômico-financeira. E nós vamos enfocar mais aqui na questão da sustentabilidade econômico-financeira e na questão dos investimentos necessários para melhoria da qualidade, porque nós costumamos dizer que a boa qualidade é filha da boa saúde financeira. Você não consegue ter uma boa qualidade de serviço se você não tiver empresas com capacidade de investimento, empresas com uma boa saúde financeira. E aí, o que nós vemos recentemente, desde o segundo ciclo de revisões tarifárias, é que a rentabilidade do negócio de distribuição tem uma trajetória decrescente e atingiu, no terceiro ciclo, o mínimo, o patamar histórico, conforme mostra essas 3 curvas aqui do gráfico. Quando nós comparamos a rentabilidade
da concessão de distribuição com a rentabilidade de outros negócios regulados, de outras concessões de serviço público, nós vimos aí, por esse gráfico, que a rentabilidade média do terceiro ciclo de revisões tarifárias nas distribuidoras, ela se situa num patamar inferior ao patamar dos outros negócios regulados. E com isso, então, nós temos um modelo que apresenta sinais de esgotamento em 4 dimensões. Na dimensão qualidade, eficiência, financiamento e investimento. Sendo que uma coisa está ligada à outra, ou seja, nós, para termos boa qualidade, nós precisamos de ter boa saúde financeira, capacidade de captar recursos no mercado para fazer os investimentos e capacidade de gerar caixa para investir a contrapartida, porque nenhum agente financeiro financia 100% dos investimentos. Então, nós precisamos de recursos também para a contrapartida. E com isso, apesar do segmento ter evoluído consideravelmente nos últimos anos em seus indicadores de qualidade, nós chegamos a um ponto que esgotou. Esses 2 gráficos aqui mostram o DEC, que é a duração equivalente das interrupções, e o FEC, e nós podemos ver por esses gráficos que nós atingimos um ponto de estagnação, e nós precisamos então de uma ruptura com esse padrão para chegarmos num novo patamar de qualidade. A questão dos custos operacionais, nós estamos chegando também próximo de um limite com uma convergência das empresas mais eficientes e das empresas menos eficientes, em que nós estamos praticamente com os custos que nós chamamos de PMSO, que é pessoal, material, serviço e outros, que são os custos operacionais de uma distribuidora, praticamente convergindo para um ponto comum. Além disso, nós temos dificuldade de realizar investimento e obter o seu devido reconhecimento na base de remuneração. Ou seja, considerando aí os investimentos globais e os reconhecimentos analisados aí numa amostra de empresas, nós temos que, de cada R$100 investidos, nós tivemos R$82 reconhecidos na base de remuneração. E, além disso, as distribuidoras assumem uma série de riscos na compra de energia e na gestão de ativos que atualmente não são remunerados. Então, nós temos riscos na compra de energia, nós temos riscos na administração de ativos 100% depreciados e obrigações especiais, fora o próprio risco regulatório do país que nós vivemos, quando comparado com o risco regulatório de outros países. E, além disso, a distribuidora ainda fica no meio do caminho com um novo paradigma no consumo, quer dizer, a sociedade, o consumo passa a ter um papel totalmente diferente, com novas exigências, com geração distribuída, com casas inteligentes, com armazenamento, com medidores inteligentes em que o consumidor pode acompanhar o seu consumo a todo instante, e o consumidor também mais exigente com relação à qualidade. Ao mesmo tempo, do outro lado, na outra ponta, nós temos a geração com um novo paradigma, que é o desenvolvimento de novas tecnologias de geração, com geração intermitente, com geração eólica e solar, que você não tem condição de despachar vento ou de colocar uma solar gerando o tempo todo, porque ela depende de um insumo que nós não temos controle, que é a luz solar, e isso tudo coloca um desafio enorme para as redes de distribuição, que é você ter uma mudança de paradigma, que a energia deixa de fluir num sentido só, da fonte para a carga, e passa a ser bidirecional, ou seja, com a geração distribuída tem determinados momentos em que a carga passa a ser geradora e passa a injetar energia na rede, e as redes de distribuição têm que conviver com isso, ou seja, nós temos que prover redes capazes de se autorreconfigurar, capazes de responder rapidamente às variações na geração, capazes de fornecer informações em tempo real, tanto para orientar o planejamento quanto a manutenção e a expansão da rede, e a possibilidade de nós oferecermos novos serviços aos clientes com informações sobre o consumo, com
possibilidade dos clientes tomarem decisão sobre o consumo. Com isso, a ABRAD, então, propõe o estabelecimento de uma agenda positiva e propositiva, baseada em 3 pilares, que é o estabelecimento de um plano de investimentos para a renovação e modernização dos ativos, a garantia de sinais econômicos corretos para o setor e o estímulo à evolução do modelo de negócio. E para isso, para ter um plano de investimentos para a renovação, nós precisamos de ter sustentabilidade econômico-financeira. Para isso, nós precisamos de estabelecer um plano acelerado de renovação e atualização dos ativos, visando a melhoria da qualidade, a redução de perdas, a sustentabilidade e a modernização desses ativos. Não é só uma ação de regulador, aí o regulador, ele entra, a ANEEL entra como um catalisador nesse processo, colocando aí as demandas do consumidor. O consumidor tem que definir qual o nível de qualidade que ele quer e quanto ele está disposto a pagar por isso. O governo colocando as necessidades de modicidade, sustentabilidade, qualidade, garantia de suprimento e universalização, e as empresas colocando à sua disposição para investimento contínuo no sistema, melhoria, modernização e operação com qualidade ao menor custo. Mas, para chegarmos nesse modelo, nós temos que passar por ultrapassar essa barreira da conjuntura econômica e financeira do segmento de distribuição. Hoje, nós estamos, é notório aí, todos sabem, que no último ano, no ano de 2013, nós tivemos um aporte de 9,6 bilhões de reais de recursos do Tesouro, através do decreto 7945, para fazer face, mitigar os efeitos da compra de energia sem cobertura tarifária pelas distribuidoras, e esse ano a situação foi pior ainda, porque nós tivemos a necessidade de 19 bilhões de reais no setor através de empréstimo privado. Além disso, o setor carrega, além desse empréstimo e do recurso do Tesouro, o setor ainda carrega 37% do seu EBITDA de CVA, ele paga uma CVA que ele vai receber na época do reajuste tarifário, 37% do valor do EBITDA, quando na realidade nós temos aí um EBITDA que já é exprimido, ou seja, de cada 100 reais que o consumidor paga, 22 reais ficam com as distribuidoras, desses 22, 13 vão para pagar o pessoal, material, serviço e outros, que são os custos operacionais, e o EBITDA da distribuidora fica restrito aí a 9%, ou seja, cada 10% de variação na compra de energia significa 9%, significa mais de 50% aí na parcela das distribuidoras. No terceiro ciclo nós tivemos uma redução aqui de 20% dessa parcela das distribuidoras. Pessoal, eu estou vendo ali que tem um sinal de tempo esgotado, mas eu já combinei com o Dr. Gabino aqui que ele vai encurtar um pouco a apresentação dele, para eu poder alongar um pouco a minha. Como nós já combinamos isso aqui anteriormente, então vocês não estranhem isso eu gastar uns 3 minutos a mais não, tá? Mas é que o que eu vou falar aqui é muito importante. E o que o Gabino vai falar é muito importante também, mas é menor o conteúdo. Bom, então tem aí uma expressiva e preocupante redução da parcela da receita das distribuidoras vinculada ao custeio e aos investimentos, que é com essa parcela da distribuidora que a gente paga os investimentos. Com isso, então, nós temos uma expectativa aí para o novo ciclo de revisões tarifárias, que é um ciclo regulatório virtuoso pela melhoria acelerada da qualidade. Ou seja, nós precisamos que nós tenhamos um ambiente regulatório que estimule investimentos para a renovação e modernização das redes e que tenhamos a sustentabilidade econômico-financeira das concessões. E para isso, na nossa visão, tem 2 pontos que são fundamentais no 4º ciclo de revisões tarifárias. É a questão do OC, que é a remuneração e a taxa de remuneração aplicada em cima da base de remuneração das distribuidoras, e nós esperamos um OC orientado para restabelecer as condições econômicas anteriores ao 3º ciclo, com a remuneração de ativos
de terceiros integralmente depreciados, o reconhecimento e compensação tarifária pelo risco de gerenciamento de volume de energia e, na base de remuneração, a previsibilidade no reconhecimento dos investimentos com aprimoramentos metodológicos parcimoniosos e seguros. E o outro item importante também é o fator X, produtividade compatível com o desempenho do setor, ou seja, próximo a 1%, e o reconhecimento da proposta de compartilhamento da produtividade em detrimento da captura integral. Com isso, eu encerro aqui a minha parte